Em alguns estados dos Estados Unidos e outros países com pena de morte legalizada, existe um costume interessante para os criminosos no corredor da morte: a infame última refeição. Condenados têm a oportunidade de escolher qualquer comida e bebida de sua preferência, dentro de certas regulamentações, na véspera de sua execução. Aqui estão algumas das refeições mais estranhas já registradas. Incrível! Número 20. Vitor Harry Feguer. Em 1963, o jovem Vitor Harry Feguer, de 28 anos, foi condenado à morte por enforcamento pelo sequestro e assassinato de uma pessoa. Para sua última refeição, ele fez apenas um pedido, uma única azeitona com um caroço. Após sua execução, o caroço da azeitona foi encontrado no bolso de seu paletó, contribuindo para a crença popular de que ele pretendia ser enterrado junto com ele, para que a oliveira, símbolo da paz, brotasse de sua sepultura. Para um criminoso perigoso, é quase um sentimento comovente. Número 19. Gerald Lee Mitchell. A última refeição de Gerald Lee Mitchell foi ainda mais doce do que a de Feguer, mas em um sentido totalmente diferente. Enquanto aguardava seus últimos momentos no corredor da morte, Mitchell tinha apenas uma coisa em mente quando se tratava de sua última refeição em um saco sortido de balas Jolly Ranchers. Depois de terminar o saco inteiro antes de enfrentar o fim, é seguro dizer que esse criminoso pretendia ir embora em uma verdadeira explosão de açúcar. Número 18. Lawrence Russell Brever. Enquanto alguns têm uma ideia clara da última coisa que irão comer, outros têm uma grande variedade para escolher. Aproveitando ao máximo essa oportunidade incomum, o assassino condenado e supremacista branco Lawrence Russell Brever decidiu se deliciar com um banquete enorme em 2011. Ele pediu 2 bifes de frango frito com molho e cebola, um cheeseburger triplo com bacon, um omelete com queijo, carne moída, tomate, cebola, pimentão e jalapenos, 3 fajitas, uma pizza de carne, uma tigela de quiabo frito, meio quilo de carne assada com meio pão branco, fudge de manteiga de amendoim com amendoins triturados e uma bola de sorvete Bluebell, tudo regado com 3 hot beers. Num último desafio ao sistema de justiça, Brever se recusou a comer uma única migalha quando a refeição chegou, alegando não ter fome. O senador do Texas, John Whitmire, ficou tão furioso que decidiu proibir o pedido da última refeição no estado. Então os futuros prisioneiros do corredor da morte têm Lawrence Russell Brever para culpar pela comida sem graça das prisões. Número 17. John Wayne Gacy. Outro criminoso que aproveitou seu pedido da última refeição foi o notório assassino em série John Wayne Gacy, também conhecido como Palhaço Assassino Pogo. Para seu último jantar, Gacy pediu 12 camarões fritos, um balde de frango frito da receita original do KFC, batatas fritas e meio quilo de morangos. Antes de ser condenado, Gacy administrava 3 restaurantes KFC em sua cidade natal, Waterloo, e ele claramente nunca se cansava daquela delícia que faz lamber os dedos. Número 16. John Spenkelin. Para alguns, a comida não é a prioridade quando se trata de fazer um último pedido. Anteriormente conhecido por ser um grande bebedor, Spenkelin recusou qualquer comida especial a ser preparada, mas pediu uma única garrafa de Jack Daniels, que ele compartilhou com o superintendente da prisão. Após sua morte, as disposições de última refeição do estado da Flórida foram revisadas para excluir o álcool por completo, mas, para ser honesto, partir enquanto se está bêbado não parece ser uma ideia tão ruim. Número 14. Rick Ray Rector. Rick Ray Rector parecia ter motivações semelhantes quando se tratava de sua última refeição. Rector havia pedido uma refeição com um sabor delicioso, composta por bife, frango frito e suco de cereja Kool-Aid, seguido por uma fatia de torta de nozes pecan, mas ele deixou a sobremesa intocada. Quando perguntado por que ele mudou de ideia em relação ao doce, Rector simplesmente disse que estava guardando para depois. Se isso foi uma piada irônica ou uma insinuação sinistra de que seu retorno na vida após a morte era iminente, isso fica totalmente a critério de vocês. Número 13. Timothy M.C. Veig. O que esse assassino sem sentido pediu como seu último suspiro pode surpreendê-los, dada a gravidade de seus crimes. Tudo o que M.C. Veig queria comer antes de sua execução em 2001 eram 2 potes de sorvete de menta com chocolate, embora não esteja claro se um deles permaneceu gelado enquanto ele devorava o primeiro ou simplesmente derreteu em uma poça ao lado. Para ser honesto, para um homem responsável por 168 mortes inocentes, até mesmo sorvete derretido parece ser uma generosidade excessiva. Número 12. David Leon Woods. O assassino condenado David Leon Woods passou incríveis 22 anos no corredor da morte antes de ser executado em 4 de maio de 2007 em Michigan, Indiana. Quando o momento assustador finalmente chegou,
Woods fez um pedido bastante simples para sua última refeição. Ele escolheu uma pizza comum e um bolo de aniversário inteiro, ambos compartilhados com sua família. Acontece que seu aniversário era na verdade 3 meses após sua execução, mas ei, quem está prestes a morrer não pode escolher. Número 11. Thomas J. Grasso. Thomas J. Grasso não era o mais inteligente do grupo. E quando o dia do julgamento chegou em 1995, seu pedido da última refeição refletiu suas escolhas de vida questionáveis. Ele pediu uma infinidade de comidas extravagantes, como 2 dúzias de amêijoas cozidas no vapor, meia dúzia de costelas de churrasco, um hambúrguer duplo com queijo do Burger King e 2 milkshakes de morango, ao lado de uma lata de espaguetios para ser servida em temperatura ambiente. Quando a refeição de Grasso chegou, ele recebeu espaguete almôndegas em vez disso, um erro que ele nunca perdoaria, já que suas últimas palavras foram: "E eu não recebi meus espaguetios. Recebi espaguete. Quero que a imprensa saiba disso." Número 10. Stephen Wayne Anderson. Grasso não é o único a adicionar um ingrediente aparentemente aleatório à mistura ao criar a refeição final perfeita. Stephen Wayne Anderson era um criminoso bastante perigoso, mas suas escolhas de comida eram interessantes, para dizer o mínimo. Antes de sua execução na Califórnia em 2002, o homem de 48 anos pediu 2 sanduíches de queijo grelhado, um pote de coalhada de queijo, uma mistura de milho mini, torta de pêssego e sorvete de chocolate com pedaços de chocolate, e bem, uma boa quantidade de rabanetes ao lado. Número 9. Peter J. Miniel. O assassino condenado Peter J. Miniel poderia competir com Lawrence Russell Brewer pelo pedido mais extravagante já servido no corredor da morte em 2004. Miniel confessou seus crimes e estava pronto para pagar o preço, mas não antes de se empanturrar com esse pedido gigantesco. Ele solicitou 20 tacos de carne, 20 enchiladas de carne, 2 cheeseburgers duplos, uma pizza com jalapenos, frango frito, espaguete com sal e uma sobremesa modesta e metade de um bolo de chocolate, metade de um bolo de baunilha, sorvete de cookies and cream, sorvete de caramelo com pecãs e uma pequena torta de frutas. Para acompanhar tudo isso, ele também tinha 2 latas de Coca-Cola, Pepsi, hot beer e suco de laranja. Talvez ele quisesse explodir estilo Henrique VIII antes de enfrentar o inevitável. Número 8. Velma Barfield. Essa doce avó temente a Deus ficou conhecida como a vovó do corredor da morte. Velma Barfield foi a primeira mulher executada nos Estados Unidos em 22 anos, quando foi morta por injeção letal em 1982, mas não antes de ter sido concedida uma última refeição. Uma xícara de chá, uma fatia de bolo de café ou uns cones de frutas seriam o esperado, mas tudo o que Barfield realmente queria era um pacote de cheios do Odles e uma lata de Coca-Cola. Mas para uma senhora idosa devota e cristã que também matou 6 pessoas, o que mais poderíamos esperar? Número 7. Robert Alton Harris. Quando você está pedindo sua última refeição no corredor da morte, é importante cobrir todas as bases, e por que se preocupar em escolher qual comida pedir quando você pode combinar tudo? Foi exatamente isso que o assassino Robert Alton Harris fez em 1992, quando solicitou um balde de 21 pedaços de frango do KFC e 2 pizzas grandes do Domino's, junto com um pack de 6 latas de Pepsi com sorvete e um pacote de jujubas para a sobremesa, além de um maço de cigarros Camel para garantir. No entanto, Harris é mais lembrado por suas últimas palavras, que foram: "Você pode ser um rei ou um varredor de ruas, mas todo mundo dança com o ceifador." Um tanto profético para um criminoso experiente, não acha? Número 6. Ronnie Lee Gardner. Muitos criminosos do corredor da morte aproveitam sua última refeição como uma oportunidade para fazer escolhas inteligentes, e Ronnie Lee Gardner certamente estava determinado a fazer sua última refeição durar o máximo possível. Ele não exagerou muito no seu pedido de bife, calda de lagosta, torta de maçã com sorvete de baunilha e uma set-up, mas ele também tinha outro pedido, em assistir a trilogia do Senhor dos Anéis enquanto comia. Surpreendentemente, Gardner teve permissão para fazer isso, e com um tempo de execução combinado de mais de 11 horas, isso deve ter sido a refeição final mais longa de todas. Em quinto lugar, Philip Workman. Gula era a última coisa na mente de Philip quando ele fez seu pedido final. Seu último pedido foi uma grande pizza vegetariana para ser entregue a um morador de rua aleatório, mas os oficiais da prisão se recusaram a fazê-lo, e ele não comeu nada. De forma surpreendente, no dia de sua morte em 9 de maio, abrigo para moradores de rua no Tennessee receberam grandes quantidades de pizzas vegetarianas de pessoas de todo o país, então pelo menos ele fez uma boa ação antes de sua morte. Em quarto lugar, Angel Nieves Dias.
Eamon pode ter ficado com fome por causa de seu pedido estranhamente altruísta, mas Endion Nieves Dias deliberadamente recusou sua última refeição, pois não pediu nada especial. Dias receberá o cardápio regular de quarta-feira da prisão com peru desfiado temperado com taco, queijo, arroz, feijão pinto, tortillas, maçã crocante e sorvete. Por mais agradável que isso pareça, Dias também se recusou a comer isso, e em suas últimas palavras ele condenou a pena de morte como uma forma de vingança, mas também um ato covarde por parte dos seres humanos. Em terceiro lugar, Oba Chandler. Para sua última refeição, ele pediu 2 sanduíches de salame em pão branco com mostarda e manteiga de amendoim, e um sanduíche de geleia de uva em pão branco com chá gelado e café. Com todo aquele pão, é seguro dizer que outro mordeu a crosta. Em segundo lugar, Robert Daly Conklin. Conklin claramente tinha um gosto caro, pois ele pediu filé mignon envolto em bacon, camarões descascados refogados em manteiga de alho com limão, batata assada com creme de leite, cebolinha e pedacinhos de bacon, milho na espiga, aspargos com molho holandês, pão francês com manteiga, queijo de cabra, melão cantalupo, sorvete de baunilha com fava de baunilha e chá gelado. Em primeiro lugar, James Edward Smith. Esse criminoso condenado teve um dos pedidos de última refeição mais bizarros já registrados. Quando chegou a hora do seu pedido final de refeição em 1990, tudo o que ele queria era um pedaço de terra. Embora alguns tenham especulado que ele realmente pretendia devorar a terra, outros sugeriram que ele planejava realizar um ritual voodoo, pois a terra especificada era do tipo raicunda associada à bruxaria. Como terra não estava na lista de alimentos permitidos pelas regulamentações da prisão, o pedido de Smith foi negado e ele foi servido com um copo de iogurte no lugar, que é claro, a única alternativa razoável. Então, o que você pediria se estivesse na posição deles? E qual refeição mais intrigou você? Deixe-me saber nos comentários abaixo e obrigado por assistir. Caso tenha gostado, deixe o seu like e se inscreve no canal. Até a próxima!